Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Você que está aí acompanhando esse programa Minuto de Consolo, Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos santifica, que nos guarda do pecado, que nos dá força para abraçar a cruz. É o Espírito Santo que nos ensina a rezar. Ele é o santificador. Por isso a oração é o segredo da santidade. Se santidade de fato tem algum segredo, não é? E quando examinamos a vida dos grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. E certo autor comentou certa vez que não tinha muita apreciação por pessoas que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. E é preciso rezar regularmente e ter hora para oração. Às vezes o dia é tão atarefado, as tarefas do dia, do cotidiano, às vezes nos absorve, nos consome. Às vezes temos um dia muito atarefado. É preciso rezar sem cessar. Orar, não só 1 minuto, 2, 15, mas se possível ter mais tempo para a oração. Levantar mais cedo. A oração vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, irmãos. Aquele que reza tem a vida transformada. A negligência da oração é uma das principais causas da nossa estagnação na vida cristã. Jesus foi ao Monte das Oliveiras para rezar, como era de seu costume, e disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Em vez disso, os discípulos adormeceram, e a próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Está lá nós vivemos isso na Sexta-feira Santa. Depois ele negou a Cristo. Pedro não orou. Jesus os levou para rezar, mas eles não rezaram e por isso caíram em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Pedro não rezou como os outros discípulos e resultou. O resultado da não oração é cair na tentação. E somos sempre tentados, passamos sempre por tribulações. E o que aconteceu com Pedro pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Há um tempo certo, irmãos, e um tempo errado para a oração? Não. Isaías 54 fala sobre amanhã como o tempo em que Deus outorga o desejo de orarmos diariamente. A cada manhã me desperta, Senhor. A cada manhã o Senhor desperta os meus ouvidos. Mas há outras passagens, mostra também tempo de oração em todas as horas do dia. Então nenhuma parte do dia é separada como mais santificada do que a outra. Jesus orou de manhã, Jesus orou durante o dia e às vezes orou durante toda a noite. Uma coisa é certa, ele rezou e ensinou seus discípulos a rezar e pediu para que seus discípulos rezassem. Há evidência de que ele tinha um tempo separado para oração, mas, considerado o relacionamento que Jesus teve com o Pai, sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Deus nos manda rezar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso que significa que devemos viver em contínuo estado de comunhão com nosso Pai. Portanto, meus amados, a oração é central, crucial na vida do cristão. Examinemos melhor essa disciplina cristã, vital, que está tão negligenciada no nosso meio, que é a oração. Rezemos e rezemos sem cessar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, esta água, criatura vossa, para que todos aqueles que dela servirem
possa sentir tua graça, bênção e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e reze, reze, reze sem cessar.